nessa solenidade de Corpus Christi, nós vamos rezar pela alma da dona Irene Inês do Nascimento e por todas as almas e por todas as nossas intenções que trazemos no nosso coração. Sequência. Muito bem. Ai, que gostoso. Finalmente peguei o solzinho. Tá filmando isso não, né? Eu falo, ai. Sejam todos bem-vindos a essa celebração de Corpus Christi. Hoje é um dia muito importante na história da igreja, na vida da igreja, em que nós lembramos o sentido espiritual e pastoral da Eucaristia, no qual mostra o Evangelho de hoje. A Eucaristia tem um sentido espiritual, ela nos alimenta todo domingo, todos os dias também, mas hoje Jesus dá um objetivo para a celebração da Eucaristia. É o valor espiritual e valor pastoral, com um único objetivo, que é unir mais a igreja, transformar a igreja num só corpo, transformar a igreja no corpo de Cristo, se assemelharmos sempre a Ele. O Senhor alimentou o seu povo com a flor da farinha e saciou com o mel do rochedo, conforme nos lembra o salmista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus Criador, Deus Pai Santo, que do Cordeiro imolado na cruz nos fez brotar a fé, a fonte de água viva. Purifique e abençoe o teu povo todo. Purifique e abençoe o teu povo. Cristo, que renova a igreja através da Eucaristia e do seu Evangelho, purifique e abençoe o teu povo. Cristo, purifique e abençoe o teu povo. Espírito Santo, que no batismo nos faz surgir como igreja, povo de Deus em movimento, purifique e abençoe o teu povo. Purifique e abençoe o teu povo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Olha a sequência aqui. A sequência é o hino de louvor, né? Terra exulta de alegria. A sequência. A sequência é o hino de louvor. Terra exulta de alegria, louva o teu pastor e guia, com teus hinos tua voz. Quanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida, o pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão imolado. No cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade, tem de nós piedade, conservai-nos na unidade. Extinguiu nossa orfandade e conduzi-nos ao Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida.
aos convivas lá do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor Jesus, que nesse admirável sacramento o Senhor nos deixou o memorial da tua paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do teu corpo e do teu sangue, que sintamos sempre os frutos da tua redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Viviane, faz aqui o livro do Êxodo, que é a memória da antiga aliança. O livro do Êxodo. É que eu a vi pertinho, que ela é bonita. Ah, meu Deus! Fica mais bonita. Ah, meu Deus! Leitura. Só o Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés veio comunicar ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. O povo inteiro respondeu numa só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, levantou-se muito cedo, construiu um altar no sopé da montanha e ergueu 12 pedras pelas 12 tribos de Israel. Depois, mandou que alguns jovens israelitas oferecessem holocaustos e imolassem novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés recolheu metade do sangue, deitou-o em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Depois, tomou o livro da aliança e leu-o em voz alta ao povo, que respondeu: faremos quanto o Senhor disse e em tudo obedeceremos. Então, Moisés tomou o sangue e aspergiu com ele o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco. Mediante todas essas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Obrigado. Moisés, ele transforma os fatos da vida numa compreensão de fé. Aqui nesse texto do Êxodo, no capítulo, quase no final já, o Êxodo conta toda aquela história do povo, a escravidão, os 200 anos de escravidão no Egito, a libertação, todos aqueles fatos que aconteceram. Mas o povo olhava os fatos de um modo meramente humano. Eles enxergavam o quê? A liderança do Moisés, a inteligência dele, a capacidade que ele teve de juntar 12 tribos totalmente diferentes uma da outra, né? Para trazer a vida para o povo, a libertação. Moisés chama de libertação, não é liberdade, é outra coisa. Liberdade é uma coisa, libertação é outra. Libertação é muito maior que liberdade. Libertação exige compreensão das diferenças, respeito ao outro. É uma série de fatos que a sociedade como todo pratica. Então, nessa caminhada que Moisés realizou, junto com o povo, nunca separado do povo, ele começa a refletir sobre a força que ele obteve e o povo obteve de sair daquela situação de morte, daquela necropolítica que os egípcios praticavam. Ele começa a entender que não foi somente uma força humana, foi mais do que isso. Então ele começa a espiritualizar, a entender como Deus age na vida concreta, e por isso então ele não só tem como maior sinal da união de Deus com o povo, que são os 10 mandamentos. Aqui, os 10 mandamentos é o maior sinal da unidade
da libertação não foi nem a saída do Egito, nem atravessar a Mar Vermelho, aquelas coisas todas lá. O maior sinal é os 10 mandamentos, é a lei, porque o povo não tinha lei. Então a lei, ela vem para transformar o povo na medida que pratica as 10 palavras, como se fala na Bíblia também, as 10 palavras, ou o decálogo, ou os 10 mandamentos. Então ele começa a entender que foi por ação de Deus que tudo aconteceu. Moisés tinha consciência da sua fraqueza, ele não se julgava o tal, ele nem é o personagem central, na verdade, não é. O personagem central do Êxodo é a caminhada do povo. O Êxodo é um livro que eu já disse para vocês, é um livro da Bíblia muito perigoso. Muita gente que tem fé gostaria de arrancar esse livro da Bíblia. Porque é um livro muito perigoso, porque é um livro que mostra a natureza do ser humano. Como o ser humano pode ser bom e como o ser humano pode ser atrasado, retrógrado, entende? Como o ser humano pode ser mau, pode ser cruel. Porque veja, de tanto esforço para tirar da escravidão, bastou um probleminha lá no deserto, o povo queria voltar para trás. Então, a beleza do povo se mistura com a crueldade do povo. É um livro muito perigoso, porque fala da natureza humana, fala do ser humano, fala dessa coisa de você andar 10 passos para frente e dar 20 para trás. Se não fosse por Moisés e por Deus, a intervenção de Deus, o povo teria voltado para o Egito. Eles falavam, preferimos a escravidão, preferimos comer resto, preferimos viver debaixo do chicote, do que ficar aqui nesse deserto aqui, esperando o quê? Mas Deus, vocês sabem, Ele sabe o que faz, sempre. Por isso Deus disse para Moisés, olha, esse povo é muito ruim. Esse povo, ele fala, tem um serviço dura. Serviço duro é aquele sujeito assim, né, que ele não é capaz de fazer assim, ele consegue, ele tem aquela coisa assim, né? É o nariz empinado que se fala hoje, né? Serviço duro, ele não é capaz de abaixar, de se humilhar, de agir. Então Deus falou assim, esse povo é ruinzinho demais. Hã? É ruinzinho demais. Isso depois de tudo que ele fez, hein? Esse povo é ruinzinho demais. Então, esse povo não vai chegar até a terra que eu dei para eles tão cedo. Eles vão ficar 40 anos andando por aí, no deserto. Então Deus puniu o povo pela sua desobediência, pela sua falta de fé, pela sua capacidade de entender que todos somos um só. Puniu o povo, castigou o povo, 40 anos no deserto. Ora, com qual objetivo ele faz isso? Para que os que vêm depois é que entrem na terra prometida. Todo mundo que saiu do Egito morreu, ficou no deserto. Quem entrou em Canaã? Quem entrou na terra prometida? Os netos, os filhos. Por quê? Você tem que apagar aquela memória da escravidão, aquela memória da maldade. Moisés tinha consciência da sua fraqueza. E Moisés sempre pensou assim, bom, vai chegar uma hora que não vai dar mais mesmo. Então ele, desde lá no Egito, a saída do Egito, ele começa a formar o Josué, que é um molequinho desse tamanho assim. O Josué passa a conviver com ele. E o Josué vai entendendo, através da catequese do Moisés e da experiência que ele vai vendo, assim, ele vai entendendo o objetivo de Deus. Quem entra na terra prometida é o Josué. É o Josué com o povo
Os jovens, na verdade. Os velhos morreram tudo no deserto. Morreram tudo. Porque eles traziam aquela amargura da escravidão, aquela saudade do chicote. Entende? Eu às vezes tenho a impressão que hoje em dia também é meio parecido. Parece que o povo gosta do chicote. Gosta de... Parece que não vai, não quer ir para frente, parece que gosta de levar lambada mesmo. Né? E tem gente que acha bonito fazer isso, assim, né? Agora, o Moisés, ele tinha consciência disso. E o Moisés, ele morre antes, vocês sabem, ele morre antes, ele só vê a terra prometida lá, está pertinho, aí ele morre. E o Josué que toma a liderança. Então essa grande missão do povo hebreu, da memória da antiga aliança, de você celebrar, aqui ele celebra. É a última coisa que ele faz aqui. É a última coisa. É a última coisa que ele faz na vida. Ele faz o quê? Ele reúne o povo, os jovens, na verdade, né? Reúne o povo, constrói um altar. Aqui já é a espiritualidade, né? Então é difícil fazer isso. É difícil para uma pessoa normal, vamos dizer assim, olhar para a sua vida, ver tudo que passou na vida, toda a história da sua vida, boa e má, que acontece, e entender a presença de Deus ali. Quando você entende a presença de Deus na vida, você então tem a capacidade de agradecer. Quando você não enxerga, você se afasta de Deus. Você não agradece, você não tem noção, você perde a noção de tudo. Então aqui Moisés, ele começa a transformar em liturgia aquilo que foi vivido. Transformar em liturgia aquilo que foi vivido. Nós temos uma concepção muito eclesiástica, muito eclesiástico de liturgia. Nós achamos que a liturgia é a celebração do sacramento, essas coisas, e é. Mas a liturgia é mais do que isso. A liturgia é o que você viveu, é o que viveu com o Jair. Teve época que o Jair era uma peste, teve que viver com ele. Teve época que o Jair era ótimo, teve filho, a dureza da vida de criar os filhos. Tudo isso tem que ser transformado em liturgia. Tudo isso tem que ser celebrado numa liturgia. E como a gente às vezes tem dificuldade de unir a liturgia da igreja com a liturgia da vida da gente, a gente tenta viver essa liturgia eucarística, que na verdade é eucarística, é uma liturgia de ação de graças. A Eucaristia significa ação de graças, agradecimento. Né? Que, como diz Paulo, todo mundo pode agradecer o que for. Todo mundo. Mas se não unir o seu agradecimento ao agradecimento ao Filho Jesus Cristo, não vai, diz Paulo. Paulo diz isso. E não confundir agradecimento com oratória, viu? Oratória, que vem de conversar. A palavra oratória, conversar com Deus todo mundo pode. Os cachorros podem, os burros, os passarinhos, todo mundo pode conversar com Deus, diz Paulo. Mas agradecer a Deus é presença, é Eucaristia, é relembrar o que Ele fez na Quinta-feira Santa e lembrar que tudo você pode fazer para agradecer, mas não há nada maior do que a Eucaristia, não há nada maior do que a Sexta-feira da Paixão, quando Jesus, Ele dá a vida dele para que a gente tenha força na vida. Paulo nos fala sobre isso. Então transforme
a sua vida numa celebração. Celebração. Transforme a sua vida numa celebração, numa liturgia. Una a sua vida à vida de Jesus. Por isso o Corpus Christi, ele é uma celebração que tem que ajudar a gente a se libertar, ser um povo libertador, né? Ser um povo libertador, no sentido bíblico, lógico, né? Ser um povo libertador, um povo que se ama, um povo que se respeita, um povo que ajuda o outro quando o outro tropeça, um povo que se reconcilia. O Papa disse uma coisa muito bonita esse ano, assim, falando do Brasil, ele falou assim: o Brasil só vai para frente se houver reconciliação. A reconciliação. Reconciliar. Nosso inimigo não é ele, não é ele, não é ele, não é a senhora, não é a Maria, não é a diretora da escola, a Viviane. Nosso inimigo não é nós. Nosso inimigo é outro. Nosso inimigo é maior. A gente tem que lutar para ser um povo verdadeiramente eucarístico. Transformar a celebração não simplesmente como se vai assistir uma peça de teatro. Não. Mas você entender a teologia da vida, a teologia da celebração. É para você entender, compreender, viver, trazer para você, tomar posse, né? Como falam os apóstolos, né? Tome posse, né? Você entender e você se colocar ali. Tá? Então, Moisés, ele começa aqui a fazer exatamente isso. A última atitude dele: quero celebrar com vocês. Então aí vem toda a mão de obra. Então tem que fazer o altar, ele faz um altar de pedra, ele pega 12 pedras, bota lá em cima assim, da mesa. Ele fala: essas pedras aqui, tá vendo essas pedras aqui? Essa pedra é você, é você, é você, é você, essa pedra é você. E você está aqui em cima do altar. Você, essa tribo, essas 12 aqui, os 12 tipos de gente, foram escolhidos por Deus. Bonito. E aí então, o que faz? Os jovens, né, lógico. Então ele fala assim: minha gente, os jovens então fazem tomam essa atitude. Eles pegam alguns animais, os jovens sacrificam os animais, botam o sangue numa panela, numa bacia. Então Moisés vai lá em cima daquele altar com aquelas 12 pedras e joga aquele sangue lá em cima, que é o ritual antigo dos judeus, que se transforma depois no judaísmo, né? Na região judaica antiga. Esse é o início do sentido espiritual. Então daí você entende por que Jesus muda o nome de Pedro, de Simão para Pedro, pedra, né? Porque está unido a ele. Então esse ritual que Moisés realiza hoje, na leitura, é um ritual litúrgico, mas que é uma liturgia celebrada a partir da vida que foi vivida. Então a Bíblia tem essas coisas, né? A gente destaca muitas vezes. Você pega os filmes que fazem bíblico, né? É uma pobreza tremenda. É uma desvirtuação espiritual até da Bíblia. Porque você foca o quê?
os 10 mandamentos, você foca o quê? O que os filmes dão destaque? Abertura do mar, entende? Aquela coisa meio mágica, né? Os filmes sobre Jesus é o quê? É a cura do cego, é a cura desse, é o mágico. Mas isso daí, na Bíblia, não é o mais importante. Não é o mais importante. Então você vê uma pobreza, né? Toda vez que você vai assistir um texto que você leva sobre a Bíblia, é sempre aquela pobreza. Sempre. É raro você ter esse casamento, né? Da vida vivida e a espiritualidade. O próprio Jesus. Minha gente, vamos lá. Vamos falar sério, como está na Bíblia, né? Jesus fez tanta coisa boa, minha gente. Tanta coisa boa. Multiplicou pão 3 vezes. Curou gente. Amparou as pessoas. Fez tudo. Mas ele nunca foi reconhecido como filho de Deus. Nunca. Os apóstolos, Pedro é o primeiro que fala, né? Pedro é o primeiro que fala. Ressuscitou Lázaro. Hã? Ressuscitou Lázaro. Imagina ressuscitar um morto. Você quer mais prova do que ele é filho de Deus? Mas nem isso, Zezinho. Então, Por quê? Porque na Bíblia, a Bíblia mostra que essas coisas que Jesus fez, e fez bem em fazer, na verdade são pequenas em relação a ele próprio. E por incrível que pareça, viu? Além de Pedro, que é o primeiro que fala, não, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Cristo. Além de Pedro, Jesus, Zezinho, só vai ser reconhecido como Filho de Deus na Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão. Que vai estar ninguém com ele, né? Lógico. Ninguém, todo mundo que falava lá, um monte de coisa. Todo aquele povo que Jesus fez o bem, onde é que estava? Não estava. e foi um oficial romano, né, que reconhece. Foi, exatamente. Quem não era do grupo. Um estrangeiro, oficial romano. É que ele, depois de tudo aquilo que aconteceu ali, ele olha para Jesus e diz, mas esse é verdadeiramente filho de Deus. Né? Então, o reconhecimento, é difícil vocês entenderem isso, viu? Transformar uma coisa tão sofrida que Jesus passou na Semana Santa como espiritualidade. É muito difícil. Você falar o que o oficial romano falou exige uma fé que vai além da pessoa, que é o reconhecimento. Então, transformar a vida, os fatos da vida, ler os fatos da vida através da fé. É uma fé que liberta. Quanto mais você fazer isso na sua vida, mais você se liberta, mais você entende Deus, mais você tem prazer em celebrar com Deus. Mais você sente alegria. Uma alegria que não é uma alegria boba, mas a alegria da alma, a alegria do coração. Então isso que Moisés nos faz aqui hoje é muito importante. Ele relembra lá atrás, através da espiritualidade, ele lembra o povo do que Deus fez e o compromisso que o povo tem que ter, os jovens, né? Aquele povo que saiu do Egito foi para os quiabos, entende? Já era. Era um povo cabecinha, né? Cabeça dura. Cabeça dura, serviço dura, né? Vocês lembram, né? Vou aqui repetir, né? A facilidade com que o povo anda para trás é uma coisa impressionante. É uma facilidade que as pessoas têm de não aprender com a vida, né?
porque volta para trás. Então, que esse texto de hoje nos lembre esse nosso compromisso. O povo disse para Moisés, já lá, coitado, caindo das pernas já, né? Deus disse para Moisés, nós faremos tudo o que o Senhor é Deus, né? Não é Moisés. Faremos tudo que o Senhor nos deu. Faremos tudo que o Senhor nos ensinou. Então Moisés pega a lei, os 10 mandamentos e os 10 mandamentos. Amar a Deus por todas as coisas. Próximo como a ti mesmo. Não roubarás. Deus vem trazer a vida correta. Deus vem ensinar o certo e o certo. Viver corretamente. Esse salmo de hoje é muito bonito, que é um salmo de ação de graça. O salmo de hoje é um salmo de ação de graça, que mostra justamente esse momento do reconhecimento da presença de Deus e do que a gente pode fazer. O salmo de hoje é muito bonito. A antífona você tem aí? O salmo? Só a antífona. Eu tenho. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Eleva o cálice Da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Olha que beleza. Você sabia que eu dei entrada, né? É uma ação de graças de uma pessoa que foi salva, de uma pessoa que foi preservada, que sofreu, mas sobreviveu. Eu amo o Senhor porque Ele me escuta e Ele escuta o clamor da minha prece. Porque Deus inclinou para mim o ouvido dele, não foi nem a cara, foi só o ouvido. Inclinou o ouvido dele quando nos meus dias eu precisei dele. A morte me cercou. O inferno me cercou, diz o Salmo. É uma alusão, né, ao sofrimento, né, extremo, né? A morte me cercou. O Sheol, né, o inferno. O inferno não tem que dizer Sheol. Sheol me cercou. Né? Encontrei tribulação e dor, claro. Mas eu nunca perdi a fé em Deus. Porque é o Senhor que salva a minha vida. O Senhor que é clemente, que é justo, que é compassivo, que é misericordioso. O Senhor, olha que boa experiência de fé, hein? O Senhor, Ele guarda os pequenos. Eu fui humilhado, muito humilhado, mas Ele me salvou. A minha alma volta em paz. Minha alma volta em paz, porque o Senhor me abençoou. Ele salvou da morte a minha vida. Ele me salvou da morte a minha vida, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Por isso não tem jeito. Eu vou andar sempre na presença dele. Não sei o que vai ser daqui para frente, diz o salmista. Eu vou sempre andar na presença dele. Porque eu sei que ele é assim. Diz o salmista. Porque eu experimentou isso. E ele, o salmista, continua dizendo: acreditei mesmo quando eu disse, eu fui humilhado. Eu passei isso, passei aquilo, passei aquilo. Mesmo quando eu disse isso, eu acreditei nele. Olha, eu dizia na minha perturbação, ninguém presta mesmo, ninguém presta nessa vida.
Deus tinha que matar todo mundo. Tinha que acabar com todo mundo. Mas aí o salmista diz, o que eu vou retribuir para Deus? O que eu vou retribuir para Deus por tanta coisa boa, tanto benefício que Ele fez na minha vida? Eu vou fazer somente isso. Eu vou erguer o cálice da salvação e vou invocar o nome de Deus. Vou celebrar. Cumprirei ao Senhor as minhas promessas para mostrar para o povo inteiro. Não é? Para mostrar para o povo inteiro. É tão bonito isso. Tão bonito. Você vê uma pessoa numa situação tão dramática, aí aquela pessoa pela fé ela se levanta, ela se ergue. Aí a gente olha e diz, não é aquele que estava ferrado? Não é aquele que estava ferrado? Como é que ele está aí? Nossa, está com uma cara boa, nossa, está bem. É? Então o Salmo de hoje nos fala sobre isso, né? Eu vou cumprir. Aquela pessoa, ela não desistiu de Deus. E o salmista diz, eu vou cumprir as promessas que eu fiz para Deus diante do povo. Vou lá para mostrar mesmo. Deus tem poder. Ó Senhor, conclui o salmista, eu sou teu servo, filho da tua serva. O Senhor quebrou as algemas. E por isso eu vou te oferecer um sacrifício de louvor. E vou invocar o teu nome. Eu cumprirei ao Senhor as minhas promessas diante de todo o povo. Aí, nos átrios, na igreja, na porta de entrada da igreja. O átrio é a porta, é aquela parte primeira quando você entra ali, né? Antes dos bancos, né? Onde está a secretaria. O átrio. Nos átrios do Senhor, portanto a igreja, a casa. Ele chama casa de Deus, somente. Nos átrios da casa de Deus, no meio do povo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória ao Senhor. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava o cordeiro da Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde o Senhor quer que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus então pegou 2 discípulos e disse: vocês vão lá na cidade, virá ao encontro de vocês um sujeito com um vaso com água, uma bilha com água. Siga esse sujeito e onde ele entrar você diga para o dono da casa. Jesus manda perguntar: onde é que está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele mostrará uma grande sala no andar superior, pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram, foram à cidade e contaram tudo como Jesus tinha falado. E prepararam a Páscoa. Enquanto eles estavam comendo, Jesus então tomou o pão, abençoou, partiu o pão e deu a seus discípulos dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Depois ele pegou o cálice, agradeceu e entregou para eles também e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós
por uma multidão, derramado por vós e por todos os homens. Em verdade eu digo para vocês, eu não vou voltar a celebrar com vocês até o dia em que eu beber o vinho novo no reino de Deus, a ressurreição. Então todo mundo rezou, cantou, se alimentaram, cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nem preciso falar. Marcos, Mateus, Lucas, João, todos eles relatam esse episódio. Agora, cada como é que se fala? Cada evangelista tem uma particularidade, porque cada evangelista escreveu para um povo diferente, né? Mateus escreveu para judeu. Por isso que o Pai Nosso é compridão. Lucas escreveu para grego, que não tinha costume de rezar, então o Pai Nosso é curtinho. Mas o sentido é o mesmo. Então cada evangelista tem uma narrativa. Marcos fala da sala. Cadê a sala? Outros falam de outros ambientes que Jesus celebra a primeira missa. Mas o mais importante aqui é a preparação. Se preparar. Tem que se preparar. Dá trabalho se preparar. Para entender. Tem que ter preparação. Por isso que essa palavra preparação aparece várias vezes. Daqui para frente aparece várias vezes. Em Marcos. Foi o primeiro a escrever, que recebeu a catequese de Pedro. Marcos se tornou bispo. Foi ordenado bispo de Éfeso. Padre. Primeiro padre por Pedro. E depois se tornou bispo. Com esse objetivo, a missão nossa é preparar. É o que dá mais trabalho. É o preparar. Vocês vão na cidade. Imagine, né? Você vai na cidade, que já era pertinho. Vai na cidade. Lá vai estar um homem carregando um balde d'água lá. Entendeu? Pergunta para ele onde vai celebrar, onde Jesus vai celebrar. É engraçado, é um ser que carrega um balde d'água. Provavelmente era alguma pessoa pobre, né? E Jesus manda perguntar para esse aonde vai celebrar, onde ele vai celebrar. Então tem toda a preparação, né? Toda a preparação. Marcos já é assim, um espetáculo, né? O evangelho dele. Jesus então pegou, olha, o sentido dele, né? Porque Marcos não viveu com Jesus, ele não conviveu com Jesus. Tudo que ele sabe de Jesus ele aprendeu com Pedro. E observando tudo que Pedro fazia e as coisas que aconteciam. E a beleza da igreja, a beleza da comunidade. Então, Marcos fala, olha, ele achou uma sala grande no andar superior. Uma sala grande, para caber mais gente do que só os 12. E no andar superior. A celebração é uma celebração de espiritualidade, de valor espiritual, de valor pastoral, porque quando você se empenha para fazer uma coisa, dá trabalho. Não dá trabalho você levantar cedo e vir aqui na frente. Não é verdade? Tanta coisa boa você podia estar fazendo na sua casa. Eu vou assistir isso, vou ver aquilo. Então, Jesus faz uma exigência para a gente também. O nosso trabalho, a nossa preparação não é em vão, não é à toa. E é por isso que nesse ambiente de sacrifício, nesse ambiente pascal que vai celebrar, que ele vai celebrar, vai viver a Páscoa dos judeus, ele está antecipando, aqui ele antecipa. Porque ele próprio relata, olha, eu estou aqui celebrando com vocês,
Outras vezes, quantas vezes Jesus almoçou, jantou com eles? Mas aqui, nesse momento, Jesus, ele está falando da Eucaristia, da necessidade, da capacidade que todos têm que ter de se sacrificar, né, de se preparar, né? Não é conteúdo, né? Preparação aqui não é conteúdo. A gente confunde preparação com conteúdo. Aqui não é conteúdo. O homem que carregava o balde d'água lá na cidade, não tinha conteúdo. Mas é ele que vai indicar. Não é conteúdo. Não confunda conteúdo, catequese com essa palavra preparação aqui. Essa palavra preparação é a vontade de fazer, a disponibilidade. Por isso que a igreja tem que dar muito valor para muita gente que não está aqui também, mas que tem essa vontade de, essa atitude. Colaboração. É uma atitude de ajudar, de colaborar, entende? De estar presente assim no sentido mais verdadeiro. Né? É muito importante isso. Todos nós temos que fazer isso. Né? Todos nós. Ter essa capacidade, atitude. Quando você vê uma pessoa assim, com atitude de fé, já basta aquilo ali. Aquilo basta. Pode melhorar a catequese, através da catequese, mas para ela compreender aquela atitude dela. Mas não é só. Essa preparação aqui é esse trabalho, essa dedicação, essa vontade de celebrar. E Jesus então reúne, celebra a Eucaristia aqui, ele fala, isso aqui que eu estou celebrando com vocês é a Páscoa nova. É uma nova Páscoa. E vocês devem fazer isso em memória de mim. Por quê? Eu estou celebrando hoje aqui com vocês. Eu vou ficar um tempão sem celebrar com vocês. Um tempão. E aí ele vai para o Monte das Oliveiras, lá vai acontecer todas aquelas coisas lá. Nesse meio tempo já estão tramando para prender ele. Ele vai ser preso. E ele fala, eu só vou se voltar a celebrar com vocês no domingo de Páscoa. Na Páscoa do Senhor, no domingo de Páscoa. E é isso que acontece. A presença de Jesus. Jesus está presente na vida da gente. Jesus olha o esforço que a gente faz. Jesus olha para isso. Olha para a nossa disposição. Porque Jesus quer que a gente se prepare. E quer que a gente se entenda a Eucaristia. Entenda que há um valor espiritual, tem um valor espiritual, mas tem um valor pastoral. Os discípulos saem, eles vão, encontram o sujeito, né? Nunca viram aquele sujeito na vida, mas eles encontram aquele sujeito e falam, você vai com esse balde d'água aí, vamos lá junto, caminhar junto. Essa preocupação pastoral que a gente tem que ter. Então é uma maravilha o cristianismo, a religião, a nossa fé católica é uma maravilha, porque nos obriga a ser pessoas libertadoras, pessoas que não ficam fechadas em si mesmas, mas que olham o valor olha o valor que o outro tem. Aquele homem que carregava balde d'água tem valor. O cara lá que fala assim, se ele quiser celebrar aqui, ele pode, né? Arruma tudo, né? Ele tem valor. Então, nunca esquecer disso. O Corpus Christi procura fazer a gente valorizar a vida da gente, as ações, mas também a fé. A fé. Por isso o Corpus Christi é esse alimento, que é a palavra usada nesse dia, é esse alimento, um alimento de fé. Celebrar a Eucaristia, estar com Jesus, comungar,
é fundamental para a nossa fé. O Papa João Paulo II até escreveu uma coisa linda, né? A igreja vive da Eucaristia, eclésia em Eucaristia, né? A igreja vive da Eucaristia. E ali ele fala do valor espiritual da Eucaristia, mas também do valor de atitude, o valor da atitude. É o que Marcos valoriza aqui. Marcos dá esse destaque, o valor da atitude que se transforma em Eucaristia. Você vê que, veja que engraçado? Você falou? Primeiro eles têm o trabalhão todo, e é depois que eles vão sentar ali e vão celebrar a Eucaristia. Eles não celebram a Eucaristia primeiro e depois vão ter trabalhão. Primeira atitude, Marcos vai sempre bater nessa tecla. Primeira atitude, depois a celebração. No Antigo Testamento, primeiro tudo que Deus fez, aquele mundaréu de coisa. Depois a celebração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então que as nossas famílias, o ambiente onde a gente vive, trabalha, se transforme através das nossas ações na Eucaristia doméstica, na igreja, aquilo que o concílio chama de igreja doméstica, né? Ambiente. Aqui nós celebramos como igreja e lá na sua casa se celebra a sua palavra, transformar aquele ambiente, uma coisa boa, né? Transformar aquele ambiente. Por isso vamos elevar a nossa oração a Jesus, que antes de se entregar pelos homens, celebrou com os discípulos a Páscoa. E digamos, iluminados pela fé: Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Faz aquelas preces com essa caridade aqui, viu? Aqui você lembra dos párocos, etc. Pelas igrejas dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Pelas igrejas, depois de volta aí, vai com coragem. Vamos lá. Pelas igrejas Dos 4 pontos cardeais, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia. Oremos ao Senhor todos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que façam em memória de Jesus o que ele mandou ao celebrar a sua última ceia. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelos homens de todos os povos e nações, para que o sangue derramado na cruz os purifique das obras mortais do pecado. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, que haja quem os defenda e os socorra, e lhes recorde que só em Deus encontra a verdadeira paz. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que a celebração da Eucaristia do Senhor nos dê a esperança de o contemplar por toda a eternidade. Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Senhor Jesus Cristo, que alimentais continuamente
a vossa igreja com o mistério do vosso corpo e sangue. Concedei-lhe a graça de encontrar a verdadeira alegria da riqueza infinita dos vossos dons. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. Orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Conceda, ó Deus, à nossa igreja os dons da unidade e da paz, que estão presentes no pão e no vinho, na Eucaristia, que oferecemos nessa celebração sagrada, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever, é nossa salvação, te agradecer sempre, em qualquer lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é o verdadeiro, é o eterno sacerdote, é o autêntico, o legítimo sacerdote. Ele se ofereceu a vós, ó Deus, pela nossa salvação. Ele instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Seu corpo imolado por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, os santos todos, unidos a toda criatura, todo ser criado por Deus, proclama com alegria, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor a Deus, que ama a todos nós. Sempre nos ajuda no caminho da vida que traçamos. Na verdade, é bendito Jesus, teu Filho, presente no meio de nós. Quando a gente se reúne por amor, como antigamente aos discípulos, Ele nos revela a palavra e parte o pão para nós. Nós te suplicamos, Pai de bondade, que o Senhor envie o teu Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Memória aqui.
Coragem. Eu? Uai. Celebrando, pois. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e lhe colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Renovai, Senhor, a luz do Evangelho à vossa igreja, que se encontra aqui na Vila Guilhermina. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Manuel e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz do vosso Cristo, tantas pessoas, e de todos os falecidos, cuja fé, cuja atitude o Senhor conheceu secretamente. Nós te pedimos que o Senhor acolha a todos na luz da tua face, e o Senhor conceda-lhe a todos na ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos esse Pai Nosso, estamos celebrando, sabe isso também? Eu não sei se eu falei no início, não lembro. Pelos jovens, né? Da nossa paróquia, os jovens do Brasil, os jovens que estudam aqui, que estudam, você tem uma missão tão grandiosa, né? Tão discipular, tão apostólica, né? Que é conviver com os jovens, se empenhar para o rumo certo, dar certo, para entender. Então é os jovens, né, que irão nos suceder também. Os jovens têm que ter memória, viu? Os jovens sem memória não vai, viu, Zezinho? Não vai. Os que irão nos suceder aqui não vai demorar muito, porque o nosso bairro está passando por uma transformação demográfica. Os mais antigos ou morreram ou vão mudar daqui, né? E vai chegando gente. Tá lá, tá vendo aquele ali? Tá vendo aquele negócio ali? Não. Vai chegando gente. Gente que não é daqui, gente que não conhece a história, gente que não... É um desafio muito grande pra gente, porque você evangelizar num lugar que só tem casa é uma coisa. Para você evangelizar, como você evangeliza o povo daquele prédio lá que vai morar lá? Para entrar já vai ser difícil. O porteiro não vai deixar você entrar. Como é que você vai fazer? Então, desafios novos que chegam. E a gente tem que contar a história para os jovens, para as crianças, para os mais jovens, para que eles assumam com a gente essa missão. Não é? Então, é uma beleza você perder tempo no bom sentido para explicar para o neto, para a neta, para a criança, para o filho, certo?
a Viviane, diretora da escola, tem essa capacidade, né? É um papel de espiritual esse, não é só um papel de diretora de escola, né? É um papel espiritual. Assim como os jovens foram importantes na celebração da primeira Páscoa lá, eles também são importantes no dia de hoje. Muito importantes. Que eles entendam a vida, a dinâmica da vida. Como nós, para ter o bairro que nós temos hoje, quantos lá atrás trabalharam, quantos lá atrás fizeram. Né? Você começa por uma coisa muito simplesinha, não quero demorar muito não, porque eu sei que enche a paciência de vocês, mas é uma coisa muito simples, né? O posto de saúde, né? É uma coisa simples. Simples, mas não é mais. O posto do outro bairro, né? Eu tenho certeza. Muitos vão no posto e nem sabem a história do posto. Não sabe. Não sabe, a gente tem que falar. Não, esse negócio daqui, você vai lá vacinar contra a Covid, você vai. Porque alguém lutou com esse posto aqui. Não foi presente do governo. Entendeu? Alguém lutou. Nossa paróquia lutou. Acho bonita a Viviane na sala dela, ela não pode colocar ela no pátio porque tem regras lá também, é uma coisa complicada. Na sala dela, se chegar, tem aquele quadro bonito de São Francisco, assim. Ah lá, lindão, É aquele lindão, aquele quadro lindão, né? Depois de uma semana que teve na escola, é aquele que eu te dei, né? Aquele tá lindo, tá na entrada, já na recepção. Ah, você colocou na recepção? Meu Deus do céu. Não, O ele... governo não pode, pela lei do governo. Não, eu falei pro meu supervisor, ele falou uma vez assim pra mim. Você Ele vai mandar você embora. Não, ele falou assim, minha sala é cheia de santo. A minha sala Não, tem, com a sala né? tudo bem. Ele virou pra mim e falou assim, desculpa até citar uma outra religião, se um evangélico entrar na sua sala, eu falei, olha, se um evangélico entrar na minha sala, eu não estou doutrinando, não vou Lógico, doutriná-lo. Eu respeito a religião dele e ele vai respeitar a minha. Lógico. E nós vamos aprender juntos. Mas quem São Francisco Bonito você colocou Na entrada, a minha outra supervisora era apaixonada por aquele quadro, porque ela é devota de São Francisco. Mas e os pais que têm filhos de toda outra religião? Eles não xingam respeitam, você? eles respeitam, por quê? Foi um presente? O governo não pode. Não, mas foi um presente da igreja nos nossos 60 anos. Então tem que respeitar. Agora é engraçado, a lei do governo fala assim, religião não tem ensino na escola. Né? É engraçado, e você veja que se nós católicos fazemos o que ela fez ali, vamos sentar lendo nós. Claro que sempre É tem. engraçado que as outras religiões, eles fazem, né? Esse trabalho também nas escolas. Não, mas tá lá bem na entrada, do lado tem a Mas foto de um cuidado, cachorrinho vai nosso. voltar lá, vai capaz Não, mas tá lá, perder o homenagem emprego. da igreja de São Francisco de Assis, do bairro de Vila Guilhermina, para a escola Adelaide aos seus 60 anos. Aí Sei, é história. Ah, eu sei, é verdade. Aí, Mas é assim, é a história, né? Porque a escola existe aí também por causa da igreja, né? claro, é lógico. Por causa da igreja. Ah não, mas eu tenho paixão por Posto aquele de saúde, eu fico orgulhoso quando eu vou no posto, eu sei que muita gente se reclama, porque também o povo reclama disso também. Né? Nunca tá bom, né? O povo é igual o povo do deserto, sabe? Nunca tá bom, tá bom. Né? Mas o posto nosso é um espetáculo, né? São pessoas, tem agentes comunitários que foram mal aproveitadas, né? De fato, o governo federal rebaixou o agente comunitário, né, de saúde, né? Que são pessoas muito importantes. Eu vejo aqui a Dona Inês, o comunitário vai lá, ele vem aí, às vezes o Fernando, o médico, vem aqui, vai vir aqui a Dona Fani e outro. É um trabalho tão importante que poderia ter sido Salvador desde o começo da Covid. Porque o agente comunitário, né, ele tem um contato com você. Ele pode, se você não pode dar vacinação, ele vai trazer o enfermeiro para chegar aqui. Mas infelizmente, você veja, um trabalho tão bonito desse, sacrificado, foi rebaixado e mal aproveitado. Os outros estados, em São Paulo, até que tentaram dar uma
mas é muito pouco aproveitado. Então esse trabalho, né, é um trabalho missionário, né? É um trabalho missionário. Trabalho missionário, diretor de escola, um agente comunitário de saúde, o Fernando que está lá, que é médico, foi coroinha da gente aqui na paróquia, em 94, se não me engano, 93, eu já disse também, a gente tem um cabelo de tigelinha, parecia uma tigela o cabelo dele. Tá bonito, ele ouve, mas você vê que coisa que bonito, né? Eu acho que o Fernando nem lembra o que foi a luta do povo da igreja. Nem o Fernando lembra. Ele participou, eu lembro da Assembleia que teve. Mas não lembro se ele sabe. Alguém vai perguntar para ele. Pergunta para ele qualquer dia, vocês que vai lá. Né? O valor, né, que tem essas coisas, né? O valor que tem essas coisas é muito importante. Nós rezamos essa oração, a versão de São Mateus, e que a gente reza na missa, pedindo a Deus, agradecendo tudo que Deus é, mas também que Deus olhe para as nossas necessidades. Necessidade de trabalho, necessidade de pão, necessidade de perdão, necessidade de união, necessidade de tudo isso que o Pai Nosso tem essas duas faces, né? Uma primeira parte é sobre Deus, a segunda parte é sobre nós, né? Nós mesmos. Pai Nosso, que sai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a tua paz, ajudai-nos pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E Jesus disse em São João: quem permanece em mim, eu permaneço nele. E ele chega a dizer essa frase assim, impactante: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. É o momento da comunhão, vamos todos higienizar as mãos. Higienizar as mãos e, mantendo o distanciamento social, podem se aproximar da âmbula e comungar do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nós, viu, minha gente? É sempre uma alegria celebrar. Isso aí. E não se iludam, viu? A gente é muito mais do que as pessoas que estão aqui na praça, viu? Mas a gente celebra olhando para todo mundo, não é?
nós avançamos com Cristo, Só. Avançamos na fé com Cristo, não é com mais ninguém. Só com Cristo. Não tem mais ninguém. Você não avança com mais ninguém. Só com Cristo. Não é? E às vezes a gente avança na fé com Cristo, só com Cristo. Amém. Não tem mais ninguém não. Olha aqui, nosso Diego, tá morando aqui não, né? Tá, vou tirar essa volta toda para comer. Não tá aqui pertinho. Cadê o cara? Já fez? Já? Ela comeu, não? Vou adiantar aqui o expediente. Eu não achei que vocês iam ter tanta coragem assim desde o ano passado, né? Achei que vocês não iam ter coragem de vir na missa. Olha como eu sou também, burro também. Imagina que eu achava que ia. Você se cuide bastante, viu, gente? Porque a história não acabou ainda. O negócio da Covid não acabou ainda não, hein? Você se cuida muito. Isso na cepa indiana diz que a pessoa pega Covid, já fica mal pra chuchu, né? E ainda dá um fungo, né, Francisco? É chamado fungo preto. Que dá no pulmão da pessoa. Come o pulmão da pessoa. Já imaginou? Deus me livre. Por isso que tem que tomar cuidado. Mesmo que você vacinou, tem que tomar cuidado. Essa coisa de máscara, álcool gel, distanciamento, não adianta. Você viu? Essa coisa indiana, essa cepa indiana, ela é mortal. Agora, ela, aqui no Brasil, ela vai também mudar também. Ela vai fazer uma mutação também. É. Então não é brincadeira. A tendência é, enquanto não tiver 90% da população vacinada, minha gente, e pelo jeito vai demorar muito, né? Porque Tá vendo um torneio aí, viu? nós estamos com 10%, 16% de vacinados. Tá vendo um torneio aí, gente. Se for desse ritmo aí, né, não. É mascado. Homem sem noção. Hum? Tá vendo um Ainda torneio por aí. cima vamos fazer jogo de bola aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Tem juízo. Meu, o povo não pode ficar um ano sem jogar bola, tem que ter perigo, isso é um perigo danado, perde a noção. É engraçado, né, gente? A gente critica tanto os jovens que faz baile, funk, faz não sei o que, balada. Olha os velhos fazendo jogo de bola. Ninguém xinga os velhos, né? Não é verdade? A gente critica tanto os jovens, faz balada, outro faz baile funk na cidade de Tiradentes, não sei o que. Xinga pra chuchu, manda até a polícia lá desbaratar, né? Quero ver se a polícia vai no dia que tiver esse negócio. Como é que chama? Come bola? Come bola? Como é que é o nome? Como é que é o nome do É campeonato? isso aí mesmo. Come bola? Não. Come bom. Eu quero ver se a polícia vai lá pra... Comebol é o responsável por realizar os torneios de Mas isso é um futebol crime, gente. na América. Pelo amor de Deus. Copa América? Ah, se fosse só os jogador, que a maioria tá tudo Covid também, né? Você viu na Argentina, coitada daquele time, River Plate, todo mundo com Covid. Quero só com o... Agora a Covid de lá não é igual a de cá. Entende? Eu já vi os de lá com os de cá, faz uma mistureba ali, porque não é só o jogador. É treinador, é reserva, é família, é esposa, é não sei quem. Tem todo mundo. E fora os que vão ficar lá. Você viu que vergonha em São Paulo? Eu gosto muito de São Paulo. Mas você viu do lado de fora lá, aquela festança? Parece que esqueceu que tem. E não é só o São Paulo, é qualquer time, né, gente? Tem que ter noção das coisas, né? Noção do perigo. Agora eu quero ver se a polícia vai baixar lá no estádio
Diz que tem que testar todo Pra dia. aprender todo mundo também. Tem que Porque só xinga o jovem, agora é velho, né? Tem que testar todo dia, fazer teste direto. Você acha que vai testar todo dia? Todo dia tem teste. A coitadinha da doutora falou ontem lá no... Foi mandada embora. A mãe queria... Aquela doutora de Minas Gerais, não sei o que ela chama, uma bonita, ela. É. Você viu? Mandaram embora a mulher. Eu não sei, eu não entendo mais nada. Eu tô ficando exigente demais agora. Pera aí, cadê a pala? Ai, bebê. Tá vendo? Levar pala sem o cálice, onde já se viu isso? Pois é, minha gente. É assim. Mas nós vamos. Tem juízo. Tem juízo. É bonito, jogo de bola, tudo, mas tem juízo. Vamos com esse negócio de perder o juízo. A gente sabe, a palavra de Deus é muito importante, a Bíblia é muito importante, o Evangelho é muito importante. Mas vocês sabem de uma coisa? É tão fácil de esquecer o que a gente lê, né? É tão fácil de esquecer o que a gente lê. E a Eucaristia é uma coisa muito bonita por causa disso. É uma coisa muito bonita. Porque uma coisa é você ler e esquecer. Outra coisa é você se alimentar. É diferente, né? E a nossa igreja tem a Eucaristia, coisa mais que as outras igrejas não têm. Né? As igrejas não têm Eucaristia, a nossa tem Eucaristia, tem ceia, mas isso não é nada. É símbolo. Como se... não é nem memorial, né? E não se esqueça, a gente avança na fé com Cristo, só com Cristo, hein? E vamos botar a gente no meio disso, né? A gente avança na fé com Cristo, só com Cristo. Não misture as coisas. Não dá um problema danado. Você acha que os judeus do Egito vão avançar na fé com o faraó? Não, o faraó não avança nada. O faraó não quer o seu bem, o faraó quer te ferrar. Né? Não é verdade? O faraó não quer que você seja bom, se liberte, as coisas. Eu tô tão... A idade já não está mais ajudando, hein? Deus, tá certo aqui, eu não estou enxergando. Ah tá, legal. Eu aqui. É um barato. Minha mãe veio aqui ontem em casa, é um espetáculo. Deixa eu colocar aqui. Não, deixa eu colocar aqui. Pera aí que eu tenho a casula também, esse caso. Tá bom esse negócio, vamos ver aqui. Nós improvisamos aqui, né, gente? Opa! Porque os coroinhas, vocês sabem, Cuidado aí, Diego. eles crescem. Cuidado com a vela aí. Ah, não tem perigo não, é eu que vou. O que é? Vai virar Joana Dark agora? Quem? Você vai querer ser a Joana Dark? Quem dera, eu sei, igual aquela moça de 19 anos, tanta fé, aquela moça, lutadora. Quem dera, eu sei igual. Mas, infelizmente eu não sou, não tenho essa capacidade de ser assim, igual ela, tão corajosa. Momento. É um sublime sacramento, adoramos nesse altar, pois no Novo Testamento veio o Antigo suplantar. Seja a fé o nosso argumento, se o sentido na vida nos faltar. Ao Eterno Pai nós vamos cantar, a Jesus que é o Salvador, nós vamos tributar honra igual ao Espírito Santo de amor. Nossos hinos cantaremos, chegue ao céu nosso louvor. Assim seja, todos. Assim seja. Ilumine, Senhor, o nosso coração com a luz da fé. Acenda em nós o fogo do teu amor, para que nós, em espírito e em verdade, adoremos Jesus Cristo, a quem reconhecemos como Deus e Senhor, nesse sacramento maravilhoso, admirável.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá, vamos lá. Isso chama véu humeral. Humeral. Por que que chama humeral? Porque húmero é... Numeral, não sei. Húmero em grego é... Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Aqui vai pertinho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo, Bendito seja o Espírito Santo, nosso advogado. nosso advogado. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, os seus anjos e dos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus, o Senhor nosso, protegei a tua igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas que recomendaram nossas Ou se orações. recomendaram as Nossas orações. Tenha misericórdia das almas dos fiéis que Padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. É só falar uma coisinha aqui. Você que vai assistir a missa da sua casa, né? Na hora da bênção santíssima, dá uma ajoelhadinha aí mesmo, viu? E reze, né? Preste atenção na reflexão, né? Você não está aqui na praça, que você deve estar trabalhando, fazendo outras coisas. Mas aí da sua casa, quando você estiver revendo a celebração ou assistindo a celebração, ajoelha na sua casa, na sua cozinha, no seu quintal. Se você estiver no seu banheiro, se estiver tomando banho, pode ajoelhar também, é mesmo, né? E participe, né, desse dia tão bonito, né? Que é o dia de Corpus Christi. E seja agradecido, viu, gente? Sempre, viu? Agradecido. Vou deixar aqui. Eu preciso que ajuda aqui. Ai, meu Deus do céu, me enxerga, Deus da máquina. Me enxerga. Idoso já. Porque era novinho, né? Coitado. Eu vou me levar lá. Sejamos gratos, animados, agradeço a presença de todos aqui hoje, que vocês possam sentir a força da fé, a força da vida e que vocês celebrem a vida. Celebre a vida. E vamos rezar. Avance com Cristo, né? A gente só avança na fé com Cristo. Só, não é com outros, né? É com Cristo. É com Ele. É a Eucaristia, né? Não esqueça disso. E vocês têm. Domingo a gente se vê de novo, se vocês vierem. Domingo a gente se vê novamente. E saúde para todos, né? Se cuidem, não briguem serviço, né? Não tenha dúvida dos cuidados que você tem que tomar, viu? E seja assim. Ah, esqueci de falar. Mãe, beijo, viu? Senhora, eu estou se lembrando, vai ficar conversando com o celular. Beijo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Graças a Deus. Desejo a paz de Cristo. Viva Jesus Eucarístico. Não pode. Viva Jesus Eucarístico. Viva Jesus Cristo!